Olha, o Natal foi bem agitado no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro não teve motivos para comemorar o Natal porque ele está aí na iminência de ser preso, mas antes disso ele vai fugir do país. O Carlos Bolsonaro viajou para os Estados Unidos amanhã do dia 24 e passou o Natal em Atlanta, nos Estados Unidos. Também vamos lembrar uma coisa, nos Estados Unidos o Natal, lá o dia importante é o dia 25, enquanto no Brasil é o dia 24 que é a ceia, ou seja, ele chegou a tempo do Natal norte-americano lá de Atlanta. Não sabemos o que o Carlos Bolsonaro foi fazer em Atlanta, nem com qual dinheiro ele foi para lá, mas já fugiu do Brasil, o Carlos Bolsonaro. Depois da saída do Carlos, o Bolsonaro, em pleno Natal, brigou com a Michelle. Teve um quebra-pau no Palácio da Alvorada e a Michelle avisou o Bolsonaro que ela não quer ir para o resort do Donald Trump na Flórida, em Mar-a-Lago. Um resort 5, comparado com os resorts que tem no Brasil, aquele é 6 estrelas, resort do Trump. Enfim, a Michelle não quer ir. Por quê? Porque estarão ali o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e a Michelle não quer ficar numa casa novamente com o Carlos Bolsonaro. Segundo quem esteve ali, o argumento da Michelle é o seguinte: ela já teve que aturar o Carlos Bolsonaro muito mais do que ela gostaria por 4 anos, e ela esperava que quando o Bolsonaro saísse da presidência, ela não precisasse mais aturar o Carlos. Vamos lembrar, muita gente fala, aí eu, Thiago, não posso comentar, porque eu não sei, mas muita gente fala que o casamento do Bolsonaro com a Michelle é puramente de fachada. Mas, de fachada ou não, a Michelle não quer aturar o Carlos, ainda mais lá nos Estados Unidos. E o Bolsonaro deu entrada às pressas no hospital no dia 26. Logo depois do Natal, o Bolsonaro foi ao hospital e não quiseram informar. De repente, saiu o Bolsonaro do Palácio do Alvorada e vai ao Palácio do Planalto. Todo mundo que estava acompanhando ali, olha, tem fotógrafo e tal, que fica acompanhando o Bolsonaro em pleno. Logo depois do Natal, já está o pessoal lá às 7 da manhã. Pois bem, o que acontece é que o Bolsonaro saiu do Alvorada e foi para o Planalto. Todo mundo ficou assim, pô, peraí. Segunda-feira de manhã, o Bolsonaro vai trabalhar depois do Natal? Pois é, o Bolsonaro não aparece no Palácio do Planalto, ó. Semana passada o Bolsonaro não teve nenhum compromisso oficial na agenda. O vagabundo tá ganhando e não tá trabalhando. Esse mês trabalhou menos de 4 horas, o mês inteiro o Bolsonaro. Tá, aí de repente vai pro Palácio do Planalto fora da agenda. Foram atrás e viram que o Bolsonaro deu entrada no pronto-socorro do Palácio do Planalto. Ele ficou lá quase 2 horas e depois saiu também. Ele foi às pressas, o carro foi correndo, até achar estranho, porque tá correndo tanto, não tem motivo para estar correndo. Não sabemos se foi às pressas, porque o Bolsonaro queria chegar lá rápido, ou se aconteceu alguma coisa. Depois, o que saiu em alguns veículos de mídia é que o Bolsonaro foi ver a infecção que ele tem na perna, ele tá com bicheira na perna, né? Tá com verme ali, e aí, né, um verme comendo verme. Aí ele foi ver o andamento disso, parece que ele teve uma crise nessa eria. Agora, toda vez, o nomezinho complicado, comenta aí o nome, também o nome não importa, é bicheiro que tá o Bolsonaro aí. E aí ele, Nazarov, por 19 dias o Bolsonaro ficou sem fazer aparições. Alguns interlocutores do Bolsonaro, a gente que o visitou, disse que a coisa estava tão feia que ele não conseguia nem colocar uma calça. Não dava para o Bolsonaro colocar calça, de tanto que o verme lá, o vírus, bactéria, comeu a perna dele, comeu toda a pele da perna dele. Aí ele melhorou um pouquinho, teve condição de colocar calça, ele coloca uma proteção e depois da calça, senão a calça fica toda cheia de pus, toda nojenta. Esse cara é um nojo, esse Bolsonaro, né? Quem tem a doença, ok, você não é culpado, você mora aí no Brasil que não tem a melhor condição de saúde, mas o Bolsonaro tem médico 24 horas por dia. Deixar chegar nesse nível é porque o cara é bem desleixado. Tá, aí tudo indica que ele teve uma piora no quadro, estava melhorando, teve uma piora, ele teve que ir às pressas para o pronto-socorro, mas não deram detalhes. Enfim, tá mantida a viagem do Bolsonaro para fugir do país para os Estados Unidos, e eu vi, é engraçado, eu não vi ninguém na mídia falar um negócio óbvio. Você sabe que o presidente não pode sair do Brasil, não pode sair do país sem avisar o Congresso Nacional, sem avisar o vice, sabia disso? Eu te dou um exemplo, o Lula é presidente dia 1, o Lula não pode chegar dia 3 e falar, gente, Miranda Telha viajar, tchau. Não, ele tem, é uma coisa formal, mas ele tem que primeiro avisar o Exército, avisar o Congresso Nacional, avisar que quem vai se manter durante a ausência dele é o vice e tudo mais, que ele estará se ausentando do Brasil. Avisar até porque às vezes se o vice estiver ausente, ele já avisa, o vice também está ausente, quem vai estar na presidência é o próximo na linha sucessória. Não é automático o presidente sair do Brasil, agora o que vale é a assinatura do vice, hein? Não, tudo é protocolar.
E o Bolsonaro não tem. Não tem. O Bolsonaro está avisando alguém. Tem uma coisa, o presidente não pode sair do país quando ele tem um compromisso oficial, que por lei é oficial e ele não pode cancelar. Se você não entende o que eu estou falando, o Bolsonaro, dia 1º de janeiro, ele tem um compromisso, que é o compromisso de passar a faixa para o Lula. Esse compromisso, por mais que eu e você não façamos nenhuma questão de ver o Bolsonaro passando a faixa para o Lula, é um compromisso que está em lei. O Bolsonaro não pode se ausentar sem ter uma justificativa bem plausível para isso. Ainda mais um compromisso que é importante, é um compromisso que faz parte do processo democrático do país. Agora eu quero saber, você vê algum veículo de mídia cobrando aí se o Bolsonaro deu uma justificativa? Porque senão é abandono do cargo. Abandono do cargo é crime. Ele não pode abandonar o cargo. Isso é crime. Imagina, dar na telha o presidente falar, gente, tchau, fui. Não volto mais. Fui, abandono do cargo, é crime. Imagina se qualquer país o presidente pudesse dar uma louca e abandonar o cargo e deixar o país sem presidente. Isso é uma loucura. Não, é crime. Exatamente por isso, quando alguém quer abandonar o cargo, renuncia. É o que se faz. Pois bem, o Bolsonaro está indo lá e ele vai entrar como nos Estados Unidos? Ele tem visto? Não deve ter visto. Ele é o atual presidente. Ele vai entrar nos Estados Unidos como chefe de Estado. Ele foi convidado por alguém? Tem convite do Joe Biden, de alguém do governo americano? Tem algum evento, algum compromisso oficial lá que ele inventou? Até o momento não. Então ele não pode. Ele não pode usar o cargo para entrar em outro país. Ainda mais quando você sabe que ele está fazendo para fugir da justiça, que é isso que ele está fazendo. Então a situação atual é a seguinte: o Bolsonaro teve um fim de semana e um Natal bem agitados. A briga começou, o Carlos Bolsonaro resolveu sair do país antes. Veja bem, tem gente em Brasília que diz que o Carlos Bolsonaro foi para os Estados Unidos antes porque ele brigou com a Michelle Bolsonaro. E aí depois a briga continuou, Michelle e Jair. Tem gente que diz que não, que o Carlos estava pensando em ir dia 28 junto com o Jair, mas que ele viu que ele poderia ser preso. E aí ele resolveu sair do país, porque ele poderia ser preso antes. Talvez o Carlos esteja aqui assistindo os vídeos do Plantão Brasil em que eu falei, os rumores, o burburinho é muito alto de que alguém graúdo vai ser preso antes da posse do Lula. Eu até falei aqui, Carlos ou Carla? Por ver as dúvidas, acho que os dois devem acompanhar o Plantão Brasil, os dois fugiram do país. Que coisa, né? Os ratos fugiram. O Bolsonaro sabe que sendo presidente não pode ser preso ainda, deve ser agora a fuga dele, porém sem a Michelle. Eu vou falar, eu não duvido nada, a Michelle pediu o divórcio do Bolsonaro já em janeiro. 1º ou 2º de janeiro a Michelle vai falar, tchau Bolsonaro, divórcio. Vamos lembrar, passou o Natal aí, o Bolsonaro, que é todo evangélico, não mandou uma mensagem de Natal para os seus apoiadores. Tem gente que está há 55 dias na porta do quartel lá, tudo mais, e em Brasília, pelo menos a gente sabe que tem células terroristas ali no meio, mas em outros locais são apenas são fascistas que estão ali pelo Bolsonaro e que não são terroristas. E esse pessoal não recebeu nada, não recebeu nenhuma mensagenzinha, Feliz Natal, uma coisa assim, não, nada, silêncio total, pô. Podia falar um Feliz Natal em vídeo. Feliz Natal aí pra todo mundo que gosta de mim. Pelo menos isso, não é pra todo mundo não, pra petista não, pra todo mundo que gosta de mim. Não, nem isso. Ele colocou nas redes sociais um compilado de vídeos antigos, vídeos dele em momentos antigos, escrito Feliz Natal, isso. Nada, nenhuma mensagem do próprio Bolsonaro. Pegou mal entre o bolsonarismo e isso. Vou até ler mensagem aqui pra você que a coisa tá ruim pro Bolsonaro, porque os bolsonaristas estão ficando irritados com isso. Porque a partir do momento que tem ataque terrorista, acontece o seguinte, alguns bolsonaristas percebem, mas não vão admitir, a maioria não vai admitir, mas percebem o seguinte, peraí, eu tô aqui no meio tem criminoso, e já vou enquadrar esse pessoal, vou me enquadrar junto como terrorista, tá ruim, não tô gostando disso não. E o líder não fala nada, o líder é o Bolsonaro, a gente sabe que o chefão é o Bolsonaro. E ele não fala nada, eu tô aqui, já vem a polícia e tudo mais, eu vou me ferrar. Outros acham que os terroristas são gente da esquerda, infiltrado, tudo mais, e o Gabinete do Ódio está trabalhando fortemente nessa narrativa. Esses outros também ficam assim, peraí, mas estão infiltrando já terrorista aqui, a esquerda está desesperada, é sinal que vai ter alguma coisa, mas o Bolsonaro não faz nada. Aí o Bolsonaro saindo do país, ele vai negociar com o Trump, não tá pegando bem isso não, tá pegando mal, essa é a verdade. Vou mostrar aqui um grupo, Igreja Verde Oliva, quem quiser pausar aí para ler, eu vou ler aqui para você. Edinho Brasil. Se nada acontecer, vai ser uma decepção gigante para mim. Meu casamento tá destruído, minha esposa pediu divórcio e ainda perdi meu emprego. Já fiz mais de 15 mil de Pix para ajudar nas manifestações. Se nada acontecer, será a
aí, letras garrafais, destruição da minha vida. O Edinho. Eu tenho uma má notícia aí pra você, Edinho. Eu conto ou você aí conta? Ó, aí um outro. Fábio Alves, ó. Se nada acontecer, muita gente vai precisar de ajuda psicológica. Colocamos muito esforço nisso há quase 2 meses. Se nada acontecer, eu não sei como eu e meus amigos vamos reagir, não. Se nada acontecer, eu vou ficar com mais raiva do Bolsonaro e das Forças Armadas do que eu tenho do Lula. Né? Aí que o Bolsonaro tá pisando. Aí outro. Única oportunidade que o povo tá dando pro presidente e para as Forças Armadas fazerem o certo. Eles querem mais o quê? O país inteiro tá autorizando, eles não vão fazer nada? Eu não acredito nisso. Acho que entre hoje e segundas vamos ter novidades. Mas se não tiver nada, até dia 1º de janeiro eu vou ficar maluco. Aqui, quem quiser pausa para ler. Pausa aí para ler. Aí, outros bolsonaristas. Perdi minha mulher, fechei minha loja e tô com o valor que tinha aplicado bem apertado. Estou há 45 dias na porta do Comando Militar do Leste. Me pergunto todo dia se isso foi em vão. Tem uma má notícia aí pra você, sim. Bem má notícia aí. Foi sim. Então, tá aí nos grupos, o pessoal tá irritado. O pessoal tá bem irritado com o que tá acontecendo. Os que não são terroristas. Quem é terrorista tá lá se preparando para fazer alguma coisa ou para ser preso. É importante a prisão dos terroristas e por isso tem uma pressão muito grande para que quem estiver tentando alguma coisa saia e não faça. Porque até então o que passava era assim, ó, façam o que quiserem que a polícia não vai fazer nada, vai deixar vocês cometerem qualquer ato terrorista. Então eles estavam se organizando cada vez mais forte. Quando começa a ser preso um, outro, aí eles vão se desmobilizando, vão ficando com medo de serem presos. O Bolsonaro tá com medo, vai fugir do país. Pra mim, é assim, eu não consigo imaginar qual vai ser a reação dos grupos após a saída do Bolsonaro do país. E tem uma coisa, o Bolsonaro foi avisado por aliados do Centrão para ele ficar nos Estados Unidos pelo menos 3 meses depois que o Lula assumir. Os aliados do Centrão entendem o seguinte, que a grande mídia vai usar o começo do governo Lula para bater forte no Lula em todas as escolhas que ele fizer, em tudo e qualquer coisa que o Lula fizer. Vamos lembrar, teve uma matéria na Folha que estava falando, dia 22, capa da Folha, era uma matéria falando que a projeção para a economia para o próximo ano é muito boa. Inclusive a matéria no final falava que é exatamente pelas escolhas do governo Lula. Mas lá embaixo, no último parágrafo. Tá, dava a entender isso, mas não falava direto que é a Folha, né? Dia 24, 2 dias depois, véspera de Natal, a Folha, olha, a projeção para a economia do país é pessimista para o próximo ano. Aí eles pegaram 3 economistas aleatórios, gente escolhida a dedo, para criticar o Lula, que nem assumiu. É isso. Isso é o que a grande mídia faz. Agora o coro é a Simone Tebet tem que ser ministra. Tem que ser ministra. Ofereceram 4 ministérios para ela, ela não queria. Ofereceram o 5º, que é o do planejamento. Ela tá pensando se quer, se não quer, não se sabe. Fica, não vai, nem vem. E a grande mídia em coro. Agora imagina depois que o Lula assumir. Então o que estão falando pro Bolsonaro é o seguinte, ó, Bolsonaro, quanto mais você submergir, menos vai ser a pressão popular para sua prisão. Porque os petistas vão ficar fazendo pressão para sua prisão por muito tempo. E a grande mídia vai focar em atacar o Lula. Se você submergir, a grande mídia vai esquecer de você, e aí, pouco a pouco, a população vai esquecendo de você e vai focando em atacar o Lula. Então, é bom você submergir por uns 3 meses e ficar fora do Brasil, longe dos olhos da justiça. Você não vai ter foro privilegiado, isso é o que o Bolsonaro foi aconselhado. Parece que é isso que ele vai fazer, e você vê como a grande mídia se alia ao fascismo, e se precisar fortalecer um fascista que deveria estar preso, a grande mídia não tem problema nenhum. Assim como você vê a normalização que eles fazem de atos terroristas e de todas as desgraças que o Bolsonaro fez. Você vê que eles estavam até se recusando a chamar de terroristas, ou usar a palavra Bolsonaro ou bolsonarista perto da palavra terrorista ou terrorismo. Por quê? Porque não pode, né? Oposição ao Lula. É ele que a gente se aliou em 2018, quem sabe vai se aliar um aliado dele em 2026, que é isso que a grande mídia quer, viu? Se aliar qualquer fascista. Por isso que eles estão desesperados para Simone Tebet ter um ministério para ela usar o governo Lula para fazer palanque. Que aí se der certo qualquer coisa, é graças a Simone Tebet. Você vai ver o holofote que vai ter a Simone Tebet no governo Lula. E aí, para quê? Para ver se em 2026 ela ganha de quem quer que seja o candidato do PT. Se ela for esperta, parece que a grande mídia já entendeu, eles tentam minar qualquer um que tente ser o líder dos fascistas para que o monstro fascista fique sem cabeça. E aí eles
vão em qualquer um que esteja contra o Lula e contra o PT. Essa é a estratégia do pessoal da grande mídia, viu? O Bolsonaro tenta usar essa estratégia como uma estratégia perigosíssima para o Brasil, assim como foi perigosíssimo para o Brasil a Simone Tebet manter a candidatura dela, quase que o Bolsonaro ganha a eleição, foi por menos de 2%, vamos lembrar? Se não tivesse ela ou se não tivesse Ciro Gomes, o Lula ganhava no primeiro turno. A grande mídia entra nessa estratégia perigosíssima, como foi perigosíssimo embarcar na Lava Jato, e eles sabiam, mas contra o governo do PT vale tudo para a mídia. E o Bolsonaro surfou naquela onda em 2018 e o que os aliados do Bolsonaro ao centrão que estão com ele, que é gente que não vai conseguir de qualquer maneira pegar o espaço do Bolsonaro, que é gente do centrão, e que quer que o Bolsonaro mantenha o espaço. Falou para ele, Bolsonaro, surfa de novo nessa da grande mídia. O foco deles vai ser atacar o Lula. Vão esquecer que você existe, Bolsonaro. A partir de 1º de janeiro é Lula, é só pancada no Lula, de maneira que você, Bolsonaro, jamais sofreu. Bolsonaro jamais sofreu as pancadas que o Lula já está sofrendo antes de assumir. Eu lembro, 121 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, que é a nova palavra que a grande mídia inventou para não falar que as pessoas estão passando fome. E a Globo fazendo a matéria de 5, 6 minutos para passar pano para o Bolsonaro, para dizer, não, gente, isso era comecinho de março desse ano. Não, gente, começou a guerra na Ucrânia, já começou a fazer uma semana de guerra, aí a pessoa tá passando fome no Brasil, 120 milhões, porque tem guerra faz uma semana na Ucrânia. Olha, não, é porque teve geada no fim do ano, olha, porque agora também fez calor demais, olha por causa disso, daquilo, inventaram. Olha, porque o dólar tá muito alto também. Mas tá alto por quê? O dólar resolveu subir? Quem é o ministro Quem comanda a economia do país há 4 anos? É essa mídia. Já com o Lula, não. É projeção negativa antes dele assumir. Você já deve ter escutado falar das agências de risco novamente. Então, Bolsonaro, a estratégia dele é surfar nessa onda. Eu duvido que ele vai conseguir, que a prisão dele vai ser decretada. Olha, o Flávio Dino vai pegar o Bolsonaro, ele e o Alexandre vão pegar o Bolsonaro de jeito. Veremos aí os próximos passos. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!